Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, quando você estiver vendo esse vídeo. Eu estou aqui com uma ilustríssima aluna, amiga, querida, Carla Perdiz. Carla, muito obrigada por aceitar o meu convite. A Carla fez um procedimento de redução no estômago por laparoscopia, né? O nome é. E aceitou com o coração muito aberto, abrir, contar a história dela. Ela quer compartilhar para que a gente, como eu venho fazendo essa semana toda da bariátrica, mostrar vários pontos de vista diferentes. Como eu venho falando desde o começo, Carla, quem está assistindo essa série de vídeos que eu estou fazendo são pessoas que estão em profundo sofrimento. Ela está buscando informação porque não aguenta mais sofrer, não aguenta mais fazer dieta, se sente mal com o próprio corpo e quer uma solução. E muitas vezes, acho que você sabe disso, depois de tantas dietas, a gente quer assim, me diz pelo amor de Deus o que eu faço, o que eu vou fazer, qualquer coisa vale a pena para sair daquele sofrimento. E eu vejo que na internet tem muita informação de gente que acabou de fazer, mas pouca informação de gente que fez e conseguiu manter por mais de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. Não encontrei, não, eu não encontrei, pode ser que exista, nenhum vídeo no YouTube que fale de uma pessoa que fez há mais de 5 anos. Não que eu acho que não exista. Eu acho que às vezes a pessoa que tem resultado, ela até muda o disco, pensa em outras coisas, mas a taxa de reganho é muito grande. Existem muitas outras coisas que a gente tem que falar de uma forma aberta e eu te agradeço muito por estar aqui. Obrigada. Sem contar que eu adoro te ouvir falar, desde sempre. A Carla é uma mulher que eu conheço desde 2015, ou 15, tem opiniões fortes, conversa de tudo, sobre um monte de coisa, mas vocês vão conhecer ela. Carla, por onde a gente começa? Ah, se apresenta. Tá bom. Tá me ouvindo? Bem, Super bem. boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? O pessoal que for assistir a gente depois. Meu nome é Carla, eu tô com 45 anos, completei recentemente. Eu sempre falo isso, né? Eu comecei a engordar com 5 anos de idade. Então, é uma coisa que me acompanha a minha vida inteira, né? Não é uma coisa assim, engravidei, engordei e tal. Assim, vamos dizer que eu me entendo por gente vivendo essa questão com a comida, com o meu peso, com o meu corpo, né? A minha primeira dieta foi com 8 anos de idade. Nessa época, eu estava com açúcar alto no sangue, então eu estava com risco de ficar diabética. E aí eu tive que fazer minha primeira dieta, né? Naquela época quase não tinha coisa diet para uma criança e tal. Então, assim, sempre foi um conflito muito grande para mim. E também porque eu era a única gorda da minha família, do meu núcleo familiar, né? Do meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Eu era a única gorda. Então, assim, muitas vezes eu me sentia diferente, ou a que tinha problema, né? Aí tinha naquela época, enfim, minha mãe, meu pai, né, especialmente minha mãe, tentou fazer o melhor que ela podia, se preocupando, mas ela, em alguns momentos, me tratou de uma forma que foi bem difícil para mim, né? Assim, eu tinha as minhas comidas, essa comida do seu irmão, essa aqui é a sua. Isso aqui você não pode. Desde criança, né? Então, enfim, é uma questão que, para mim, ela me acompanha a vida inteira, né? E como eu acho que a grande maioria das mulheres também fiz dieta minha vida, boa parte da minha vida, né? Até que uns 5 anos atrás, cara, acho que até mais, assim, eu meio que enchi o saco. Eu falei assim, agora, sei lá, vou fazer terapia, mas acho que você nunca nem pensava em falar desses assuntos que você fala ainda, talvez, não sei. Mas, assim, não existia, ninguém falava sobre outras possibilidades que não fosse dieta. Mas assim, eu resolvi assim, cara, eu vou dar um tempo, eu não quero pensar nisso agora, entendeu? Eu vou fazer terapia, eu vou fazer outras coisas e eu não quero saber de dieta. Mas enfim, né? Por mais que a gente não queira, aí você ganha peso, aí você fica incomodada, aquela coisa, e você não se sente bem, a gente nunca está se sentindo bem com a gente mesmo e tal. E aí vira e mexe vem de novo, vou fazer uma dietinha aqui, vou fazer uma coisinha ali, enfim. E por diversas razões da vida, eu fui ganhando peso, mais peso, mais peso, né?
quando a gente se conheceu, eu estava ainda nessa busca, né, de achar um caminho mais equilibrado. Eu falei, cara, não é possível que eu vou ficar a vida inteira emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando. Eu ficava assim, nossa, tudo bem, não é nem a questão de ser magra, mas eu quero achar um equilíbrio, sabe? Ficar a vida inteira emagrecendo e engordando, e cada vez engordando mais, assim, eu quero achar um equilíbrio. Então, assim, venho numa busca, né? Já tem bastante tempo numa busca de um caminho mais equilibrado. Mas por diversas razões, eu acabei realmente ganhando muito peso para minha altura, né? Eu sou baixinha, tal. Então, eu acho assim que nessa caminhada eu fui aprendendo a me valorizar. Eu fui aprendendo a ver que a minha vida, eu podia ter uma vida boa, independente do número da balança. Eu podia me amar. Claro que isso é uma construção. Não vou te falar que hoje eu estou super resolvida, me amo, eu, o tempo inteiro me acho linda. Tem dia que eu me acho linda, maravilhosa, tem dia que não, né? Então é isso aí. Mas eu acho que foi ficando mais leve, assim. Eu acho que realmente, assim, a minha questão não é até hoje ser magra. Vamos dizer, eu parei de buscar a magreza. Eu quero buscar o equilíbrio, eu quero buscar saúde, eu quero buscar bem-estar, mas não essa coisa desenfreada que para ser. Porque era assim, né? Eu só me via feliz magra. Então antes era um castigo, assim, porque eu só eu só vou namorar quando eu for magra. Né? Essa é uma questão também que sempre mexeu muito comigo, que eu sempre fico acreditando, e eu tive e tenho dificuldade de me relacionar até hoje, porque eu sempre achei que não ia achar alguém que gostasse de mim do jeito que eu era, né? Do jeito que eu sou, com este corpo, né? Com o meu peso e tal. E enfim, mas aí isso foi melhorando, várias coisas foram melhorando, só que ainda a minha relação com a comida, né? Essa coisa de compensar as emoções, as dificuldades com a comida, esse ainda é um dos meus maiores desafios, né? E por conta disso, assim, eu fui ganhando ainda mais peso, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. E aí, o que que acontece? Eu cheguei num peso que realmente estava afetando a minha saúde mesmo, né? A minha disposição, o meu bem-estar, eu sentia muito cansaço, muitas dores. Então, assim, quando eu passei dos 100 quilos, né? E eu tenho 1,55 m, então, realmente, assim, é um excesso de peso considerável, porque às vezes, assim, a gente fica sofrendo, mas você tá com 10 quilos a mais, 15 quilos a mais, e às vezes, assim, fisicamente isso não representa tanto, mas a gente sofre porque a sociedade cobra. Mas, assim, de fato, quando eu passei a barreira dos 100, não que eu estivesse me sentindo ótima antes sempre, mas, assim, eu estava bem, eu tinha disposição e tal, às vezes mais, às vezes menos, mas não era algo que eu estava, assim, comprometendo a minha qualidade de vida. Eu saía, viajava, enfim, uma vida bem normal, assim. Dançava, adoro dançar e tudo, né? Só que aí, quando eu, assim, acima dos 95, quando eu passei os 100, assim, aí eu acho que foi o meu limite mesmo, assim, de saúde. Porque, assim, obviamente, até então, eu ouvi inúmeras vezes para fazer a bariátrica. Eu nunca perguntei para ninguém. Eu nunca, quer dizer, eu não sei, às vezes você conhece alguém que faz, você fica curiosa, pergunta para a pessoa, tal. Mas assim, eu nunca tinha ido buscar alguém para falar, olha, eu estou pensando em fazer bariátrica. Eu não pensava em fazer bariátrica. Eu sempre achei assim, uma solução radicalíssima que ia ser a minha última opção. Última mesmo, assim, no momento que, vamos dizer, a minha vida não está valendo a pena do jeito que está e eu não estou encontrando uma outra saída, e aí sim. Mas não era uma coisa que passava pela minha cabeça, né? Mas mesmo assim, eu tive muita gente que vinha me falar, família, médicos, assim. Eu fui uma vez no médico, eu fui pedir um encaminhamento para fisioterapia. Eu saí de lá chorando porque ele falou que eu tinha. Aí ele foi medir minha pressão, obviamente minha pressão subiu, porque eu estava nervosa.
Aí me pesou, fez meu IMC, calculou meu IMC e falou assim, olha, você tem indicação para bariátrica, eu posso te fazer um encaminhamento. Desse jeito, eu fui lá pedir um encaminhamento para uma fisioterapia. E ele tratou desse assunto com uma superficialidade, assim, como se ele estivesse me receitando assim, olha, toma um remedinho. Então, assim, vai ali desencravar uma unha, sabe? Olha, eu posso aqui prescrever, você já tem indicação, você tem comorbidades. Na época eu nem estava com IMC ainda, vamos dizer, ideal. Mas ele, não, você já está com a pressão alta, você já tem isso, você já tem aquilo, você já tem indicação. Eu olhei para a cara dele e falei assim, ué, doutor, mas você nem me perguntou se eu quero fazer? Eu não quero fazer. Ele, mas qual que é o problema? Você tem medo do quê? Aí eu olhei para a cara dele e falei, olha, eu tenho realmente medos. Mas a questão é que é um procedimento extremamente invasivo e que eu vou fazer só, assim, se eu não tiver outra opção. Isso foi na época que você ainda fazia dieta? Não, foi mais, vamos dizer, uns 3, 4 anos atrás. Assim. E aí, então, assim, eu ouvi muito de muita gente, né, para fazer. Você conhece pessoas que fazem, aquela coisa. Então, mas realmente, assim, o que me motivou a pensar na posagem, aí eu tô falando da bariátrica mesmo, né, porque eu fiz, você falou do procedimento por laparoscopia, o nome dele é gastroplastia endoscópica, que não é uma cirurgia, não tem corte. Aí depois eu explico melhor, assim, como é que funciona e como que eu decidi fazer esse procedimento. Mas, assim, nessa época, que eu pensei em fazer a bariátrica mesmo, foi quando realmente eu te falei, passei dos 100 quilos e a minha saúde já estava muito ruim, eu não tinha muita disposição mesmo, eu tinha dores no corpo, eu estava muito inchada, então isso estava me incomodando. E aí eu falei, cara, eu quero ter qualidade de vida, eu falei, eu sabia assim, que não era um lance de mágica, que era um sacrifício enorme. E aí, enfim, mas aí quando eu decidi, mas mesmo assim eu fui me informar, né? Porque não era uma decisão fácil. Então eu fui buscar, aí me indicaram um médico de confiança, aí eu fui assistir a palestra, mas assim, ainda assim, Lídia, assim, eu ficava, meu Deus, é muito invasivo, sabe? Eu ficava assim, era um medo. Como que eu vou lidar com isso, sabe? Assim, como é que vai ser? Eu tenho um estômago desse tamanho. Então, assim, foram meses até que assim, eu consegui marcar o médico super concorrido. E, cara, é muita gente que faz avaliado. Sabe? Você vai na palestra e, assim, claro, o plano de saúde cobre, mas não tem tantos médicos. Então, vamos dizer, ele era um dos poucos médicos que meu plano cobria. Então, ele dá uma palestra por mês, na época que eu fiz, não sei como é que está agora. Era uma palestra por mês para as pessoas interessadas em conhecer como é que é o procedimento. E aí, depois, você tinha que marcar uma consulta, aí ia fazer vários exames, mas lá nessa palestra devia ter umas 100 pessoas, assim, com a pessoa que iria fazer e um acompanhante, né? Eles pedem para ir um acompanhante. Então, era um auditório, era muita gente, e aí eles falavam uma coisa muito detalhada, mas era uma coisa super restritiva, assim, já iam falando assim, a nutricionista fala, a psicóloga fala, aí eles falam assim, olha gente, vocês ficam batendo muito na tecla que o sucesso depende de vocês, tipo, o sucesso depende de vocês, o sucesso depende de vocês, tipo, se não dá certo é porque você, era a mensagem que para mim vinha, se não der certo é porque você não fez o que tinha que ser feito. Aí virava assim, falava assim, olha, vocês vão ter que ficar 2 anos sem comer gordura, sem comer açúcar e sem bebida alcoólica. 2 anos, né? E aí eu ficava assim, cara, como assim? E eu doida pro chocolate, né? Eu tava comendo normal e comendo muito chocolate, não sei o quê. Eu ficava assim, como que eu vou ficar 2 anos? A bebida alcoólica tudo bem, a gordura eu também não. Mas eu ficava, como que eu vou ficar 2 anos sem comer chocolate? Me dava uma ansiedade aquilo, só de pensar naquilo. Então, assim,
é difícil pra caramba, sabe? Assim, você tem que, não sei, para mim foi difícil, não vou poder falar por outras pessoas, mas eu ficava assim, como que eu vou conseguir, gente? Como que eu vou comer tão pouco? Fora que existem tipos de cirurgia, né? Existe a sleeve, eu não, desculpa, eu não assisti as suas outras aulas, eu não sei se outras pessoas já falaram, mas assim, a bariátrica mesmo, que é de corte, existem dois tipos mais comuns, que é a sleeve, que ela corta o estômago e acho que ela, se eu não me engano, ela retira uma parte do estômago, mas fica um terço do estômago, uma coisa assim. Mas não mexe no intestino. E a mais comum das bariátricas é a bypass, que ela basicamente tira o estômago inteiro, ela deixa uma coisinha micro, e ela corta também o intestino. E aí eles pegam e costuram a parte inferior do intestino diretamente nesse tubo que sobrou do estômago, né? Essa é a mais feita atualmente, e a mais comum, e a que promove o maior emagrecimento, mas também é a que tem maiores efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Porque por que ela emagrece muito? Por que, vamos dizer, ela dá certo, né? Por que ela dá tão certo? Por que as pessoas emagrecem tanto e tão rápido e mantêm o peso que elas emagreceram por mais tempo? Porque, primeiro, que você realmente não consegue comer quase nada, no início, especialmente, porque não tem espaço. Segundo, que eles mexem no intestino, então compromete a absorção de nutrientes. Então, tudo que você come, o seu organismo vai absorver 30% menos, mas por aí, tá? Não sou especialista, mas pelo que eu me lembro, o seu organismo vai absorver 30% menos de nutrientes. E aí, naturalmente, você não absorve tudo que você come, então você não ganha peso. Só que aí, como o seu organismo absorve menos, você também vai absorver menos vitaminas e etc. Então, a pessoa que faz a bypass tem que tomar vitaminas, várias vitaminas para o resto da vida, né? E tem vários efeitos, assim, um deles que é o mais temido, que é o dumping, que é quando justamente você já não tem aquele caminho todo do seu, ela mexe no seu metabolismo, essa cirurgia, ela mexe em todo o processo digestivo, né? Então, como você já não tem mais o estômago e todo aquele caminho do intestino, quando você come, o alimento ele vai basicamente direto para o intestino. Então, a digestão é muito rápida, assim, e aí, por exemplo, álcool e açúcar, a glicose sobe muito na hora que a pessoa come. E aí passa mal, e aí tem tontura, a sensação de desmaio, a pessoa sudorese, acha que vai morrer e tal. Isso para mim, eu tinha morria de medo. Mas enfim, eu estava decidida, eu li muito e aí eu procurei, mudei de psicóloga, fui procurar uma psicóloga especializada em transtornos alimentares e obesidade, que tinha experiência acompanhando pessoas que tinham feito a bariátrica. Comecei a fazer terapia assim meses antes, bem no início, quando eu estava ainda pensando nessa possibilidade. E estou com ela até hoje, né, essa terapeuta. Enfim, fui me preparando, fui me convencendo que era o melhor para mim e fui aceitando, né? Não, então vai ser bom, vai te trazer coisas boas e tal. Mas eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha muito medo. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava perto, faltando, sei lá, uns 2 meses, 3 meses, para a primeira vez que eu marquei a cirurgia, que eu desmarquei 2 vezes, eu fiquei sabendo da low carb, né? Aí eu fiquei sabendo da low carb, e eu fiquei sabendo por uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio muito, que ela trabalha com alimentação consciente, sempre trabalhou com uma questão de uma alimentação mais saudável, uma pessoa que tinha feito a bariátrica, que fez a bariátrica, que é muito séria. E aí até me inscrevi num curso que ela mesmo deu sobre isso, porque eu falei, deixa eu conhecer melhor do que se trata. E aí, não era nem porque eu não queria operar, eu resolvi
aprender sobre a low carb não era tanto para não operar, não era esse o objetivo. Era para eu já ir mudando os meus hábitos alimentares para o pós-operatório, entendeu? A ideia era mais essa do que, não vou operar. Aí o que aconteceu? Eu fui estudando, fui achando interessante, eu achei que podia ser uma boa, eu falei, vou tentar. Né? Acho que está fazendo sentido para mim, vou tentar. Aí comecei, mas eu comecei bem aos poucos, não foi uma coisa, vou fazer low carb hoje. Eu vou reduzindo carboidrato agora, aí tirei carboidrato da janta, aí depois eu tirei o arroz da hora do almoço, aí eu falei, e agora, o café da manhã, como é que eu vou fazer café da manhã sem pão? Eu falei, vamos tentar, aí fui ler, fui pegar receita, o que comer no café da manhã, aí fui mudando aos poucos, e aí até que eu resolvi, não, agora eu vou fazer direitinho, assim, bem, seguir direitinho a low carb. E aí o que aconteceu? Claro, aí eu comecei a emagrecer, estava tendo um ótimo resultado e estava comendo, assim, não passava fome nem nada, tal. Óbvio, tem restrição, abria mão de várias coisas, mas também tinha muita coisa gostosa e tal, eu estava emagrecendo. Aí eu falei, gente, será que esse negócio é bom mesmo, né? Assim, será que não é melhor eu me dar essa chance antes de operar? Vai que dá certo aqui, eu vou me dar essa chance. Senão eu vou me arrepender depois, se eu não me der essa chance. Aí eu cancelei a cirurgia e continuei com a low carb. E eu tive, assim, 2 meses, eu emagreci uns 8 quilos. Eu achei super bom, assim. E não sofri tanto, não. Eu estava bem focada também, né? Tipo assim, nossa, para minha saúde, blá, blá, e estava bem dedicada e tal. Mas aí o que aconteceu? Aí o tempo vai passando, né? Aí você vai começar a ficar enjoada, aquela restrição, aí sente falta disso, sente falta daquilo, não sei o quê. Enfim, e a vida segue, os problemas continuam. Aí começa a comer de novo, não sei o quê. E a low carb, acho que como qualquer outra dieta restritiva, cara, a mesma velocidade que você emagrece é a velocidade que você engorda, entendeu? Ou mais até. E se você não segue direitinho daquele jeito, cara, você ganha muito rápido. Isso foi o que aconteceu comigo. Aí depois eu fui parando, daqui a pouco eu parei. Quando eu vi, na mesma velocidade, eu ganhei todo o peso de novo. Não, eu acho que até mais rápido. Talvez mais rápido. Do emagrecimento, é mais devagar. E o engordar sempre parece que é mais rápido. E eu, se eu não me engano, acho que no final eu engordei 9 quilos. Tipo assim, ainda passei um pouquinho, né? Aí eu falei, cara, então vamos lá para cirurgia mesmo, porque do jeito que tá, não dá, né? Aí marquei. Só que eu só consegui, depois dessa, super concorrido médico, aí tive que começar todo o processo de novo, do zero, de fazer os exames todos, tive que assistir palestra, tive que fazer tudo de novo. Passou quanto tempo, mais ou menos? Nossa, você diz o quê nessa história toda? Não, de você parar, não, desistir da primeira vez até retomar. Deve ter sido uns 5 meses, assim. Entendi. 6 meses. Né? Aí tive que começar tudo de novo, aí faz. Aí quando eu voltei, eu já estava mais pesada do que eu estava a primeira vez, né? Então, mais pesada, você devia estar mais brava, né? Assim, sei lá, frustrada, enfim, né? Eu falei, então agora vai, vamos lá. Só que, assim, uma coisa que eu me irritava, Lígia, porque também eu tenho o meu histórico, assim, de participar do seu programa, de participar de outras coisas, de buscar uma coisa mais intuitiva, de não querer tanta restrição. Então, assim, o papo das nutricionistas, da psicóloga, da equipe lá do médico, era muito restritivo. E isso me incomodava muito, sabe? Assim, não era, eu sei que, óbvio, se você vai cortar o seu estômago, óbvio que você vai ter que se restringir, mas eu não gostava da forma como elas falavam, sabe? Assim, de tipo assim, olha, 2 anos sem açúcar. Eu ouvi a história de pessoas que comiam leite condensado. Claro, não deve fazer isso, mas eu digo assim, essa radicalidade, ela me incomodava. Não é mito essa história do leite condensado? Hã? Não é mito? Não, não é mito. Não, assim, não é bom fazer, não deve fazer, mas as pessoas fazem.
Entendeu? Então, por quê, gente? Porque a gente tem uma relação emocional com a comida. E eu tive não é um desentendimento. Você sabe que eu questiono as coisas, né? Aí a primeira vez, eu não gostei da psicóloga. Aí a primeira vez que eu fui na psicóloga da equipe do médico, essa coisa muito de jogar responsabilidade para você. Olha, se você não fizer, se você comer doce, se você não sei o que, você não vai conseguir emagrecer, ou a responsabilidade é sua. Aí mas a gente vai te ajudar, porque tem que fazer um acompanhamento psicológico, de nutricionista e tal, e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu falei assim, mas doutora, do jeito que você está me dizendo que funciona, eu falei assim, o que engorda, gente, não é o pão, não é o doce. Se você está me dizendo que eu engordei, porque eu como quando eu estou triste, porque eu como quando eu estou ansiosa, porque eu como quando não sei o que, o que me engorda é a minha tristeza, a minha ansiedade, a minha dificuldade de lidar com algumas questões. Aí eu perguntei assim, que apoio que você vai me dar para isso? Aí ela ficou sem palavras, sabe? E aí, isso foi a primeira vez, né? Na primeira vez que eu marquei a cirurgia, foi assim. Quando eu voltei para a segunda, eu percebi já uma mudança de discurso da psicóloga. Ela já falou de fome emocional, ela não tinha falado na primeira vez de fome emocional. E aí eu já acho que eles começaram a perceber que se não trabalhassem essas questões, no longo prazo, muito isso que você falou, muito reganho, sabe? Muitas pessoas voltando a ganhar peso. Então, assim, gente, não é simples assim. Não é assim, a culpa é sua, tudo. Tem muitas questões relacionadas a isso, né? Então, aí ela começou a falar sobre fome emocional. E na ocasião, eu até levantei a mão lá para falar, perguntar uma coisa, só porque eu queria puxar o gancho do assunto. E aí eu reforcei que era fundamental que as pessoas fizessem terapia. Porque tinha que trabalhar o emocional, né? Que tinha que trabalhar o mental, essa relação com a comida e tal. Aí ela, não, sim, porque eu vi que o tipo de apoio que a equipe dava era muito superficial. Você vê, ela já estava fazendo terapia em grupo porque já é tanta gente procurando que ela não estava mais conseguindo dar um atendimento individualizado. Aí já estava fazendo terapia em grupo. Eu falei, cara, isso não vai resolver. Aí ela mesma falou, não, gente, inclusive eu recomendo que vocês procurem psicólogo para vocês terem um acompanhamento individual. Eu falei, que bom que ela está falando isso, porque, gente, é muito sério, sabe, assim, é, é uma relação que a gente tem que não é uma coisa que você muda da noite para o dia, que pode ser algumas pessoas sim, mas pelo que eu observo, pela minha vivência, né, não é tão simples assim, não é só você ir lá e cortar o estômago mesmo, não é mesmo, sabe? Aí tá. E, enfim, aí eu marquei a cirurgia, só que eu só consegui marcar para muitos meses depois, né? Porque já era concorrido. Quando eu voltei, acho que só consegui marcar por uns 6 meses depois. Enfim, aí continua a vida, né? 6 meses, tem que aguardar, terapia, mais, vem, não sei o quê. Eu não sei nem te explicar por quê, mas eu comecei a repensar. Eu lia muita coisa, eu via muitos vídeos, e você vê, conversa, fala, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, aí eu teve um dia que eu fui para minha psicóloga e falei, cara, eu acho que eu não vou fazer a bypass. Eu me incomodava tanto com esse negócio de mexer no meu intestino, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, porque tá mexendo no meu intestino. É muito radical esse negócio que me dava um medo. Opa, um gatinho, um gatão passando aqui. E aí eu fui falar para ela, com a minha psicóloga, eu falei assim, sabe, eu não sei, tava chegando perto já da data da cirurgia. Eu falei, acho que eu vou pedir para fazer a sleeve, só o estômago, não mexer no meu intestino. Por quê? Eu falei, porque, meu Deus, o intestino. Assim, eu achava isso muito, muito, muito forte para mim. Aí, essa história do dump, eu vou comer e vou passar mal, cara. Que merda, eu gosto de comer, sabe? Não quero deixar de ter prazer com a comida. Eu quero aprender a ter uma relação mais saudável com a comida, né? Aí eu vou comer, eu vou passar mal. Aí tudo isso me dava muita angústia. Aí foi nessa ocasião que ela virou para mim e perguntou se eu já tinha ouvido falar da gastroplastia endoscópica, que era um procedimento menos invasivo.
e que ela tinha um amigo médico que era um dos poucos aqui no Rio de Janeiro que fazia, porque realmente é um procedimento muito novo e que ele já estava fazendo. Aí eu falei, não, nunca ouvi falar. Aí ela falou rapidamente, eu anotei, né? Aí, claro, cheguei em casa, já fui procurar, fui ver vídeo e tal, e falei, o que é isso? E aí, resumidamente, a gastroplastia endoscópica, ela não é uma cirurgia, ela é um procedimento porque ela não tem corte nenhum. Ela é feita por laparoscopia, então aquele tubinho que entra, ele vai com uma agulha, e aí eles vão fazendo umas pregas, assim, vão costurando o seu estômago, uma parede na outra parede, uma parede na outra parede, e reduz o estômago para 1/3 do tamanho. Mas não tem corte, é só essa costura da, da parede do estômago. E só, assim, não mexe intestino, não mexe nada, só, e não corta o estômago, não tem corte, só tem costura. E é um procedimento rápido, ele dura em torno de 50 minutos, e a gente volta para casa no mesmo dia. Interna de manhã, à noite você está voltando para casa, né? E aí, felizmente, eu tenho um plano de saúde que é reembolso e que, claro, não foi muito fácil, eu tive que apresentar milhões de relatórios e laudos, não sei o quê, mas eu consegui reembolsar boa parte do valor. Não é uma cirurgia, não é um procedimento barato, porque ele é novo. Então, sei lá, ele custa, não sei quanto está agora, mas em torno de 35 a 40 mil reais, né? Porque o plano não cobre nada. Mas, assim, quando eu descobri esse procedimento, parece que me deu um alívio, assim. Aí eu, assim, ai, gente, eu vou tentar. Se eu não tenho, a mesma coisa da low carb, sabe, assim? Ai, se eu não me der essa chance agora, eu não vou, depois eu vou ficar pensando, ai, se eu tivesse me dado essa chance. Eu falei, eu vou tentar esse procedimento. Aí eu fui no médico, gostei muito do médico, ele me explicou tudo, tal. Eu falei, não, então vamos lá, vou tentar esse. Aí cancelei a bariátrica de novo. Faltava, sei lá, um mês para operar. E marquei. Aí não consegui marcar tão rápido, porque justamente eu tive que fazer tudo para o meu plano, milhões de relatórios e os exames médicos para justificar a necessidade. E como é um procedimento caro, aí vai para uma instância mais alta ainda, um plano que é de fora do Brasil. Aí demorou muito. Demorou tanto, mas eu estava tão decidida, assim, tão achando que ia ser uma solução incrível, que eu estava disposta até a pagar, sabe? Tanto que eu fui para o procedimento, não tinha recebido a aprovação do meu plano, mas eu estava tão assim, ansiosa já para resolver, eu estava estressada já, e a minha saúde não estava boa, não estava bem, eu estava me sentindo muito mal, eu tinha muito cansaço, não tinha vontade de levantar da cama. Eu estava assim, muito ansiosa, muito estressada, e eu falei, cara, eu não vou desmarcar mais, eu não vou adiar mais, eu vou fazer, mesmo sem saber o que o plano vai me dizer. Nossa, mas aí nisso você começou a fazer atividade física, Também, então já foi mudando um monte de coisa, né? A alimentação, eu realmente não vou negar que bate aquela história de despedir da comida. Então, era um tal de despede disso, despede daquilo, hoje eu vou comer tal coisa, hoje eu vou comer tal coisa, aquele outro dia eu vou comer tal coisa, e vou... Rodízio até que nem tanto, mas assim, coisas que eu queria comer, eu ficava, hoje eu vou comer tal coisa. Só que aí, depois eu fiquei pensando comigo, mas eu falei, cara, olha só, isso não faz o menor sentido o que você está fazendo, porque na semana que vem você vai estar tomando 50 ml de meia em meia hora. Como que vai ser isso para sua cabeça? Entendeu? Você hoje, comendo, você aqui, não nenhuma, tipo, 10 dias antes da cirurgia, eu falei, como é que vai ser isso para sua cabeça? Não faz sentido, cara. E para que você está fazendo tudo isso? Para mudar, entendeu? Sua relação com a comida. Então, assim, então para com esse negócio de pedida. Vamos comer mais equilibradamente. Mas aí qual que era a resposta? Porque tem a rebelde que estava querendo se despedir.
Aí vem a sábia que tá tentando conversar. E qual que era a resposta de volta? Foda-se. Não, não foi foda-se, não. Ou Foi, era é assim, verdade. ai, quando eu fizer, daí eu penso nisso. Ou não? Não, não, foi assim, não. É verdade. Tipo assim, não faz o menor sentido ficar me despedindo de comida. Para que eu estou fazendo tudo isso? É justamente para eu comer menos, para eu, sei lá, comer mais saudável, não ficar comendo tanta besteira. Então, para que eu vou ficar nessa sangria louca de querer comer tudo? Aí eu falei, não, cara, come. Aí eu falei assim, não é para você parar de comer, mas você não precisa comer tudo, você não precisa comer além do que você precisa comer, entendeu? Tipo, vai com calma, cara. Semana que vem, daqui a 10 dias, você tá tomando 50 ml. Vai ser muita piração para sua cabeça você ficar nessa cumilança, daqui a pouco você vai ter uma mudança super radical, né? Aí nos últimos 10 dias, eu consegui, sabe, assim, dar uma equilibrada. E, por exemplo, eu fui, sim, teve um jantar de despedida, tá? Uma prima minha que fez a bariátrica veio ficar comigo uns 10 dias aqui, ela de Brasília e tal, veio, foi super legal. Aí a gente foi jantar fora na véspera do procedimento. Só que primeiro que eu não podia comer qualquer coisa, porque já era véspera, né, eu tinha que comer comida mais leve. Mas aí a gente foi num japonês, que as duas amam, não era rodízio, ele não tinha rodízio. Aí eu escolhi um drink e escolhi um combinado bem gostoso. E ela também. E pronto. E foi ótimo, foi maravilhoso, entendeu? E pronto aí, comeu o que você queria, tá feliz. E não precisou se entupir de rodízio, né? Então, assim, nos 10 dias antes eu consegui. E foi bom, porque aí você vai mudando, sei lá, a sua programação mental, vamos dizer assim, tipo, daquela, de como você está se relacionando com a comida, né? E para que eu estava fazendo tudo aquilo. Então foi muito bom. Aí eu fiz o procedimento, né? E aí eu consegui também tirar 30 dias de atestado, né? Pelo meu trabalho foi possível fazer isso. E eu fiz questão, que eu estava com muito medo. Eu tinha, assim, um dos motivos também que eu sempre tive muito medo de fazer a bariátrica, além de não gostar de hospital, não gostar de nada disso, eu tinha e tenho até hoje muito medo de engordar de novo. Eu pensava assim, gente, aí vou lá, corto meu estômago fora, corto meu intestino, aí depois eu venho de novo, vou fazer o quê? Eu vou cortar o quê? Eu tinha muito medo disso. E aí, e claro, você vai para um procedimento desse, eu ia ficar numa dieta super restritiva, eu estava com muitos receios, né? E aí eu falei, olha, se eu puder tirar 30 dias, eu quero ficar 30 dias focada na minha recuperação, não quero ter estresse de trabalho, não sei o quê, né? Assim, as pessoas não me conhecem, algumas sim, outras não, mas eu não tenho filho, né? E tal, então isso facilita. Eu pude focar mesmo nesse processo. Minha mãe veio me ajudar também. Então, eu fiquei os primeiros 15 dias na minha casa, porque eu tinha que fazer uma revisão. Eu não podia estar longe assim, do médico, caso acontecesse alguma coisa, eu poder ter uma atenção imediata. Mas depois de 15 dias, eu fui para casa dos meus pais. Então, eu fiquei lá de boa. E assim, o primeiro mês foi excelente, assim, apesar da dieta líquida, né, 50 ml de hora, aquela coisa e tal. É muito difícil? Olha, Lígia, é difícil. Só que assim, eu acho que eu fui uma pessoa bem privilegiada, porque primeiro, nos primeiros dias eu tive a minha prima aqui comigo. E me fazendo companhia, a gente se dá super bem. Então, assim, ela me distraiu, ela tinha experiência dela, da bariátrica, ela também passou por essa situação, então ela me dava força, né, e tal. E eu fui procurando me distrair com outras coisas, assim, tipo, no terceiro... Então, essa é outra vantagem desse procedimento. Como ele é muito menos invasivo, é, tipo assim, não tem perigo de, sei lá, tem perigo, sei lá, de soltar um ponto, isso tem, mas ele não é tão arriscado como o outro, né? Então, 3 dias depois eu já estava indo na loja de coisas para casa para ver, para passear.
Aí eu já levava todos os meus líquidos comigo, eu tinha que botar o despertador, né? Porque minha hora passa muito rápido. Então, e você tem que, não é? A questão é, você pode até não querer, mas você tem que consumir aquela dieta, seguir direitinho, porque é muito pouca ingestão calórica. Então, a gente passa mal, você pode desmaiar, alguma coisa assim, porque você não está recebendo tanto alimento, né? Então, às vezes eu ficava bem cansada, eu tinha muito sono, muito sono, muito sono. Mas eu fui tentando me distrair, aí eu fui à praia, tipo, uma semana depois eu fui à praia, sabe? Levei todos os líquidos e tal, e fui à praia. Aí eu falei, a primeira vez que eu venho à praia que eu não vou comer nada, assim. Como que é isso, né? Eu ficava experimentando, vivendo essa experiência, assim, porque em geral tudo na minha vida naquela época, e agora normalmente envolve alguma comidinha, né? Você vai na praia, você compra isso, você compra aquilo, aí você vai no cinema, você compra uma coisinha e tal. Aí eu falei, bom, agora eu estou na praia, então vamos viver essa experiência de estar na praia, só curtindo a praia. E eu não podia fazer esforço físico, né? Então era só também botar a cadeirinha de praia lá, no máximo entrar na água e voltar. Não ia poder fazer caminhada, né? Não é nem por conta do procedimento, é mais por conta dessa questão energética mesmo. Como a gente ingere muito pouco, ainda mais eram os primeiros 15 dias, é tudo muito light, assim, né? Não, é água mesmo. Até o caldo salgado é um caldo, é uma água suja que a gente brincava, porque não era pastoso, era totalmente líquido, né? A dieta dos 15 primeiros dias ela é totalmente líquida, totalmente, não pode ter nada, nem pastoso, nada. Deixa eu fazer só uma perguntinha. Quando você está nesse período aí, o que te, o que te dá força, assim, é o pensamento de emagrecer? É uma dúvida mesmo, assim. Para superar isso, para superar, porque é difícil ficar vivendo só do líquido. Existe essa coisa do não, vai valer a pena, porque eu vou emagrecer e vai valer a pena ou não? Não, existe, sim, né? Tinha um propósito. No meu caso, Liz, tinha um motivo a mais, tá? Eu decidi também fazer porque eu estava dando entrada, eu tinha dado entrada nos papéis para adoção. Então, assim, eu falo, gente, como é que eu vou criar uma criança, se eu não estou com disposição nem de... Como é que eu vou ter filho, se eu não tenho disposição nem de levantar da cama? Criança com essa energia toda, né? Então, isso foi um dos motivos também da minha decisão, né? Então, enfim, tinha muitas emoções envolvidas, assim. E aí, eu... não, eu pensava que era uma fase, que era o início do processo, que era uma boa causa, mas é difícil, não é fácil, porque na verdade, quando o pessoal fala, né, olha, você corta o seu estômago, você não corta o seu cérebro, é verdade. Então, assim, eu tinha vontade de comer, né, eu tinha vontade de comer. E a gente, nessa fase não, porque ela é só líquida, mas quando você volta a comer coisa, enfim, comida, né, você tem que tomar muito cuidado, porque você estava acostumado com uma quantidade, de repente seu estômago não cabe. No caso do meu procedimento, tem que tomar mais cuidado ainda, porque como ele foi costurado, vira e mexe, você consegue comer mais um pouquinho, sabe? Assim, aí você tem que tomar cuidado, porque no início, é justamente no início que vai fazer a diferença. Se você conseguir comer pouco, porque demora um tempo para essa parede firmar uma na outra. Então, se você ficar comendo além da quantidade já nesse período, ele já vai cedendo, pode soltar ponto, entendeu? Então, mas era difícil, cara, porque você estava acostumado com uma quantidade, de repente você não pode mais, então você quer comer mais, seu organismo está acostumado a comer mais, e você não pode comer mais, ficava assim uma situação muito estranha, sabe? A bariátrica, por exemplo, essa do intestino, o pessoal fala que tira um pouco, tira o apetite e tira a vontade de comer doce, porque o estômago realmente ele produz uns hormônios que eles abrem o apetite. Então, quando ele é cortado, aí eu estou falando da bariátrica mesmo.
de fato, interfere, como eu falei, no metabolismo, interfere inclusive na produção desse hormônio da saciedade, eu acho, ou é da fome, sei lá que hormônio que é, não me lembro agora. E aí, realmente, as pessoas falam que elas não têm vontade de comer. No meu caso, no meu procedimento, acho que isso não interfere muito, não, entendeu? Então, assim, eu tinha vontade de comer, e aí não podia comer. Então, né, não pode. Então, vai achar outras coisas. Você sente que a vontade de comer era da boca, era da vida, do hábito, ou era no corpo? Tudo. Não, tudo, porque assim, por exemplo, minha mãe foi muito legal, e isso eu fiz meu procedimento no mês do meu aniversário. Então, no dia do aniversário, eu estava na dieta líquida. E a minha mãe, muito legal, chamou os vizinhos para comemorar meu aniversário. E fez um monte de comidas, né? Aí, assim, vamos lá, ser forte. Aí ela fez tipo um mousse diet, bem light para mim. E fez caldo, fez um caldo, um caldinho ralo lá. Você tem vontade, não tem jeito. Tá vendo a comida, tá cheirando, você tem vontade de comer, né? Aí isso é vontade mesmo. Você tá vendo, você gosta, eu gosto de comer, aí a comida tá cheirosa, você quer comer. Isso é uma coisa. Então, a outra coisa é aquelas horas, você tá ansioso, a gente acostuma, né? Você acostuma, tipo, agora eu não tô legal, tô nervosa, tô isso, tô aquilo, vou comer uma coisinha. Aí você não pode fazer isso. Aí você vai fazer o quê? Aí você dá aquela vontade, né? Aí dá aquela vontade. No caso, esses 30 dias sem trabalhar, para mim, foram muito bons, porque o meu trabalho é um dos motivos grandes de estresse para mim. E eu acabo comendo muito no meu trabalho. Então, foi muito importante para mim ter tido esses 30 dias. E eu também tive o privilégio de ter minha mãe cozinhando para mim. Então, ela cozinha muito bem. Então, minha mãe cuidou de mim, isso me ajudou muito também. Porque, mãe, hoje você faz um caldo de peixe? Eu ficava com vontade, assim, aí eu ia lá, comprava o peixe, fazia caldo de peixe. Ai, faz um caldo de frango, faz um caldo de carne, faz não sei o quê. Aí ela fazia. Aí era ótimo. Aí essa parte de ser cuidada, eu achei ótimo. De eu ter alguém cuidando de mim, sabe? Assim, de eu não ter que me preocupar com nada. A hora, a comidinha estava pronta, na hora que eu tinha que comer. Isso foi ótimo. Eu tava tão bom que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu te juro que eu ficava mais 30 dias de dieta líquida, se eu pudesse não voltar a trabalhar. Oh, meu Né? Deus! Sei lá, de ficar ali só cuidando de mim, essa parte era boa, sabe? Assim, de sentir que eu não tinha mais nada para me preocupar, a não ser comigo mesma. Assim, e ter uma pessoa cuidando de mim, com certeza, foi ótimo. E aí, essa parte foi ótima. E eu, assim, cara, aí você emagrece, não tem jeito. Aí eu emagreci basicamente quase toda a perda de peso que eu tive, 80% foi no primeiro mês. Eu emagreci 11 quilos em um mês, entendeu? E aí daqui a pouco vem a dieta pastosa. E você foi, Segundo. na medida que você foi perdendo, você foi ficando feliz? Foi fazendo diferença na sua vida? Não, feliz a gente fica, não tem, inevitável, né? Assim, você fica, uau, cara, e rápido, né? É tudo que a gente quer na vida, assim, aquela passe de mágica, assim, nossa, 11 quilos em um mês, nunca na minha vida, eu imaginava que eu ia perder tanto peso em tão pouco tempo, né? E assim, a parte ruim é porque você fica achando que vai ser assim, e não é assim, não é assim. Você fica, nossa, nesse ritmo eu vou emagrecer 30 quilos, não sei o quê. Tarará. E não é assim, cara. Você emagrece muito porque você tá dieta líquida e não tá. Assim. Aí daqui a pouco vem a pastosa. Só que aí ela começa a encorpar, porque aí você já vai comer um feijão mais grosso, aí você vai. Começa, é pastosa, mas ela já vai aumentando a quantidade de caloria, vai aumentando o volume de comida. Então, assim, aí o seu emagrecimento já reduz drasticamente. É impressionante a diferença. E assim, você falou que, meu Deus, emagreci 11 quilos. Aí a expectativa que você tinha era de que ia para 30 nesse mesmo ritmo. Não, nesse eu sabia que não,
tá? Eu sabia, eu tinha consciência que era natural, assim. Na minha primeira semana, eu emagreci 5 quilos. Uhum. Porque, cara, sabe, ainda mais os primeiros dias da operação, eu fiquei de jejum 24 horas, né? E comer nos primeiros dias mesmo, nos 2 primeiros dias, na véspera, no dia, você não come basicamente nada. Então, assim, na primeira semana foram 5 quilos. Eu sabia que isso não ia acontecer. Mas, assim, o negócio estava funcionando bem, estava fluindo, que eu falei, cara, vai ser uns 3, 4 quilos por mês, entendeu? Aí vai nesse nível, né? Tava todo empolgado. Só que, assim, aí eu veio o meu lado rebelde da história, né? Quando eu tive que ir para a nutricionista da equipe, que veio com aquela conversa assim mega restritiva, aí eu já não queria mais saber de dieta, sabe? Assim, aí ela veio com aquela dieta assim, tudo com quantidades, com horários, com não sei o quê, tudo rígido demais. Nossa, aquilo já não estava, acho que eu não me preparei para isso, assim. Não sei, eu queria uma coisa diferente. Tipo assim, ó, você só pode comer isso, mas sem ter tanta rigidez, sabe? Assim, de quantidade de horário, assim, de tal, tal. Só pode isso. Não... Enfim, Isso aí. você vê agora, mas na época você não percebeu. Não, não, talvez essa reflexão eu esteja fazendo mais agora. Mas eu fiquei extremamente incomodada com a forma como eu esperava uma coisa mais. Um apoio mais emocional mesmo, essa coisa que a gente trabalha da fome emocional, né? E não assim, de uma dieta prescrita com horário e quantidade, assim, tipo, e aí? Aí eu fiquei frustrada com a nutricionista da equipe, sabe? A psicóloga da equipe, porque assim, o procedimento, ele inclui 1 ano de acompanhamento. Então, uma vez por mês, eu vou na nutricionista, na psicóloga e o médico. Que eles dizem justamente isso, para dar esse suporte para você fazer uma mudança, porque eles batiam muito nessa tecla, né? Que o que ia fazer diferença era uma mudança de hábitos. Né? Um tripé, que é a atividade física, alimentação e uma outra coisa agora que eu não lembro. E que era isso que ia fazer diferença. E que por isso que eles iam fazer esse acompanhamento. A psicóloga da equipe eu já abri mão desde o início, porque eu já tinha a minha, que eu já gostava dela e eu continuei com a minha. A nutricionista eu não tinha, então eu fui, mas eu não gostei da nutricionista. Então, assim, aí eu assumo que eu não segui dieta. Tá? Assim, eu fui fazendo uma coisa meio da minha cabeça. Assim, agora eu não posso, eu tenho que comer essa quantidade X, eu tenho que comer comida pastosa, eu tenho que evitar tais coisas, e aí eu vou indo assim. Mas ou sei lá, vou ter que ir incluindo aos poucos, eu levava umas marmitinhas desse tamanho para o trabalho, fazia em casa, levava umas marmitinhas, mas eu fui fazendo meio que da minha cabeça. Eu olhava um pouco o que a nutricionista tinha passado, mas eu não ficava presa naquilo lá, não. Aí o que acontece? Assim, eu não emagreci mais, assim, eu só emagreci mais no segundo mês. Depois eu estabilizei, entendeu? E aí, nos meses eu estabilizei, aí à medida que você vai voltando a comer, não sei o que, aí depois de uns 3 meses ou 4 meses, aí eu já comecei a ganhar 1 quilo, entendeu? E, cara, realmente, assim, o estômago, ele vai, se você não se restringe, se você não, ele aumenta, né? Ele vai aumentando. Então, aí foi o que aconteceu comigo, assim, eu de fato, eu não consegui seguir uma alimentação tão restritiva, né? Eu, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de comida saudável, sabe? Eu não sou daquelas que só comia junk food, não sei o que, eu gosto de cozinhar e tal. Então, assim, a minha alimentação, ela não é tão ruim, mas tem muita questão da quantidade e do doce, e tal. Então, assim, eu ia comendo essas coisas à medida que era possível, né? E aí até anotei algumas coisas que eu não queria deixar de falar, né? E uma delas que eu vou falar aqui o que acontece, né? A vida ela continua.
Você faz o procedimento, os seus problemas continuam. Não é o procedimento que vai resolver os seus problemas, outros problemas, né? Porque às vezes a gente acha que o maior problema da nossa vida é o nosso peso. E que aí, no dia que isso resolver, tá tudo resolvido. Não tá. Então, assim, claro, eu estava mais disposta, eu me sentia bem mais disposta, com menos peso, isso era bem legal, bem legal. Mas os outros problemas continuavam, entendeu? Então, assim, e a minha dificuldade de lidar com eles e de descontar na comida, ela continuou, né? E aí o que aconteceu? Tive várias questões pessoais, né, mais até esse ano do que ano passado. Não, eu fui mantendo meu peso. Eu cheguei tipo assim, eu emagreci 13 quilos, aí depois eu aumentei 2 e aí eu consegui ficar nesse peso alguns meses. Não aumentava, não diminuía. Mas aí esse ano várias coisas aconteceram bem difíceis para mim emocionalmente. E eu não consegui lidar mesmo com elas. E aí eu começando a comer, ia comendo, aí o estômago ele foi aumentando, ele foi aumentando, ele foi aumentando. Então hoje eu posso dizer assim que a cirurgia ela, basicamente não tem feito quase nenhum. Eu já consigo comer quase a mesma coisa que eu comia antes, né? Então, aí quando você me procurou, né, você não queria falar sobre esse assunto? E foi engraçado porque recentemente uma outra amiga minha também me convidou, porque ela sempre me acompanhou, ela é coach e tal, e aí ela queria também fazer umas lives e queria que eu falasse sobre autocuidado e autoaceitação. E foi justamente agora, mas foi num momento que eu estava me sentindo péssima. Eu falei, cara, que merda, eu joguei tudo pro alto, eu estava me sentindo uma fracassada, sabe? Péssima mesmo. Agora eu tô já melhorzinha, assim, mas eu tava muito ruim. E aí, mas mesmo assim, eu fiquei pensando, eu aceitei. Eu só não falei porque eu tive um problema mesmo de família, eu não pude falar no dia que ela tinha combinado comigo. Aí quando você me procurou para falar, veio aquela, ai meu Deus, vou falar sobre o que eu vou falar, cara? Não deu certo, sabe? Eu fiquei pensando que não deu certo, vou falar o quê? E é difícil assumir isso, né? Assim, cara, fracassei, vamos dizer assim, que merda. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, não, eu acho que a gente já está vivendo num mundo que as pessoas só querem falar as coisas fofinhas e bonitas, né? E tal. E aí quem não consegue não fala. E fica achando que é uma merda, que era o que eu estava me achando, né? Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou falar assim, porque eu vou compartilhar minha experiência, que aí pode ajudar outras pessoas, né? E eu, nessa história toda, assim, eu estou tentando, com isso, achar um caminho de gentileza comigo, sabe? Assim, cara, não deu certo, tudo bem, assim, não foi o que eu gostaria, como eu gostaria, mas eu tentei, né? E eu vi que, enfim, para mim não funcionou, mas não é por isso que eu vou me sentir um lixo, né? Porque, assim, Lígia, isso é outra coisa que eu anotei aqui, né, que eu queria, que eu acho que isso sim acontece com qualquer pessoa que faça qualquer procedimento. A cobrança, ela aumenta, entendeu? Se antes de você fazer o procedimento, nós, especialmente nós mulheres, a gente já vive numa sociedade que cobra uma magreza, um padrão estético, o tempo inteiro. Se você ganha 1 quilinho, nossa, você engordou, né? Aí se você emagrece, uau, você emagreceu. Então, a glória é emagrecer. Se você engorda, você é uma merda, né? Aí você imagina você que faz um procedimento desse. Eu emagreci 11 quilos em um mês. Aí as pessoas te põem lá num pedestal. Uau! Assim, é algo a se celebrar? Cara, porque assim, é um sacrifício que a gente está fazendo por um objetivo. Mas o ruim é essa celebração da magreza, sabe? Do emagrecimento. Porque é como assim, o seu valor está associado ao seu peso. E, cara, as pessoas cobram. E aí depois você já começa a comer, aí você quer comer, aí você está naquela dieta super rígida,
Aí depois você vai voltando aos poucos, aí se você come qualquer coisa, as pessoas estão te vigiando, aí a vigia, né? O pessoal que fica te vigiando aumenta, porque eles ficam te olhando o tempo inteiro. Nossa, você operou, você vai comer isso? E tal. Então, assim, a cobrança ela aumenta. E aí você fica. Aí a nossa cobrança interna aumenta também. Entendeu? E lidar com isso é pesado, porque, tipo assim, parece que as pessoas estão assim, te vigiando, sabe? Olha só, olha o sacrifício que você fez. Você vai comer, entendeu? Aí é uma pressão, né? Como é que você lida com isso? Como é que a gente. Eu não sei se as pessoas pensam nisso quando vão fazer o procedimento, como é que é depois, né? E isso acontece, sabe? As pessoas te cobrarem bastante, assim. Pô, você não tá mais emagrecendo tanto. Por quê? Que Entendeu? raiva! Exato, sabe? Tipo assim, o que que tá acontecendo? Aí, você vai comer? Nossa, essa porção aí já tá grande, né? Você já tá comendo tudo isso? Eu ouvi isso. Entendeu? Eu falei, Mas tô, gente ué. muito próxima, porque No caso, colegas de trabalho, né? Porque elas me viam comer, assim, eu levava almoço bem pouquinho, aí depois vai aumentando, porque é natural, é o processo. Você vai aumentando. E aí, nossa, já, tipo assim, eu tava comendo 250 gramas, 300 no máximo. Nossa, você já tá comendo tudo isso, sabe? E uma comidinha super saudável, assim, né? Era uma comida saudável, só que eu passei de 150 para 250, 300, que é um limite ok. Ah, você já está comendo tudo isso, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é outra coisa que acontece, né? Eu não é milagre, entendeu? Eu não fiz a bariátrica, hoje o que que acontece? Quando eu tive esse ganho de peso que eu ganhei quase tudo que eu perdi, na verdade hoje eu nem sei dizer porque eu parei de me pesar, porque estava me fazendo muito mal. Eu entrei em contato com o médico e tal, e ele me disse que ele poderia fazer um ajuste para mim, que não iria cobrar os honorários, só o material, né? Aí no início eu falei, beleza. Falei, beleza, porque aí eu vou fazer dieta líquida de novo, aí isso vai me dar outro impulso, né? Outra oportunidade. Só que depois eu fiquei pensando, falei, caraca, eu emagreci 13 quilos e depois eu ganhei quase tudo de novo num ano, cara. Então, é um horror pro corpo da pessoa. Aí eu pensei, será que eu quero fazer isso de novo? Então, ainda não sei se eu quero, sabe, Lígia? Porque eu falei, gente, eu vou ficar costurando o meu estômago até quando? Vai ser todo ano a mesma coisa? Eu vou emagrecer 11, 12, 13 quilos, daqui a pouco eu vou ganhar de novo e vou costurar de novo? Aí eu tô nessa fase agora, assim, conversando com a minha psicóloga e tal. Eu falei, cara, eu não sei se eu quero. Porque assim, eu juro, a questão toda é você fazer uma dieta líquida. E isso eu não preciso costurar meu estômago, só que eu precisaria conseguir 30 dias já testado do meu trabalho. Se eu fizer uma dieta líquida por 30 dias, eu vou emagrecer, independente do estômago. No meu caso, tá? Eu quero que as pessoas não confundam, porque assim, a bariátrica, ela é diferente. Eu sei que mexe no apetite das pessoas, porque mexe na digestão, mexe no metabolismo. Então, mexe mais profundamente. Então, realmente, as pessoas falam que elas perdem a vontade de comer. Elas não ficam mas é muito. temporário também. É no início, isso, tá? Não é para sempre. Mas no início, realmente, as pessoas não têm vontade de comer. Comigo isso não aconteceu, porque é um outro procedimento, assim, eu não ficava com tanta fome, assim, porque eu acho que a gente faz também todo um trabalho na cabeça para conseguir passar por isso, né? Mas, assim, para te falar que, ai, não tô com fome, não tô com vontade, isso não aconteceu. Eu tinha vontade. Mas eu ficava, pô, cara, você fez tudo isso, tal, vai passar, é uma fase só. E aí eu conseguia lidar, mas eu tinha vontade, entendeu? E, e aí então nesse momento eu não sei se eu quero fazer de novo, né? Eu não penso em fazer a bariátrica ainda, tipo, eu não tô legal de saúde, realmente eu passei de novo do meu ponto que eu já vi que é o meu ponto limite, então eu tô voltando a ter os sintomas, só não tô
pior, não estou igual ou pior do que eu estava, porque eu não parei de fazer atividade física. A atividade física realmente faz muita diferença. Muita diferença. Então, assim, eu não parei de fazer atividade física e é isso que me ajuda. Mas eu sinto bem mais cansaço agora, né? Eu sinto dores, dor no joelho, dor no pé, não sei o quê. Às vezes eu tô bem inchada. Então, assim, faz diferença, mas isso não tá legal. Não quero ficar do jeito que eu tô. Mas eu tô repensando como que vai ser isso, sabe? Assim, conversando com a minha psicóloga e tal, para novamente tentar achar um caminho. E aí a bariátrica, para mim, volta a ser o que ela era antes, assim, uma última alternativa, sabe? Assim, última alternativa mesmo. Se eu chegasse num ponto de saúde, tipo, que eu não tô nem me locomovendo direito, vamos dizer, né? Ou respirando direito, ou com as taxas totalmente alteradas, aí eu acho assim, a bariátrica, ela, para esses casos, ela é uma ferramenta boa, sabe? Porque se você chegar num nível de obesidade compromete demais a sua saúde e você precisa emagrecer 40, 50, 60 quilos, é muito difícil. É muito difícil. Só que ela não é a solução de tudo. Então, as pessoas têm que ter consciência, assim, qualquer uma dessas opções, eu acho, né? Elas são uma ferramenta, mas não é um milagre. Não soluciona tudo. Você corta sua cabeça, você corta seu estômago, você não corta sua cabeça. Então, assim, e outra coisa, uma conclusão que eu cheguei é que essa questão com a comida é algo que eu vou ter que lidar o resto da minha vida. Eu meio que esperava um milagre também. Ai, agora eu não vou mais pensar em comida como eu pensava antes. Vai tudo resolver. Não vai, cara. Não vai resolver, entendeu? Pode amenizar, mas você vai ter que estar sempre lidando. A gente tem que estar sempre lidando com isso, sabe? Com o que eu vou comer, o que eu vou deixar de comer. Isso vai estar sempre presente. Então, como que eu vou lidar com essas questões, né? Então, você teve alguns momentos que você chegou a achar que seria milagre, que seria... Sim. Eu tinha na minha cabeça, especialmente a bariátrica, antes de eu desmarcar, eu achava assim que, olha, nossa, depois que eu fizer a bariátrica, eu não vou nunca mais me preocupar com esse assunto. Não vai ser um assunto que vai fazer parte da minha vida. Não é. Ela vai continuar. Eu não fiz a bariátrica, mas pela minha experiência, eu percebo isso. Eu sei, gente, até as pessoas que fazem, eu conheço, tem jeito. Assim, se você volta a comer o que você comia, da forma que você comia, você pode até... que a gente acha jeitinho ali, sabe? A gente acha jeitinho. Então, assim, você não pode comer a quantidade que você comia antes, mas você consegue comer de hora em hora. Você consegue comer um leite condensado. Aí você vai comer um leite condensado, aí você vai comer um açaí. Ao invés de você tomar um caldo de legumes, você vai fazer um caldinho de feijão com bacon. Entendeu? Então, são essas escolhas também. Então, tem o jeitinho. E aí é nessa hora que você fala, aí nessa hora que você pensa, bom, para que eu fiz tudo isso? Para achar um jeitinho depois? Né? E a gente vai querer dar o jeitinho porque a gente quer ter aquele alívio, a gente quer ter aquele prazer e tal, entendeu? Então, são questões que a gente vai ter que lidar, né? Então, não é milagre mesmo. Uma coisa que está sendo bem difícil explicar para as pessoas é que, assim, do mesmo jeito que você teve seus momentos em que você falou assim, não, eu acho que a vontade vai diminuir, tem muita gente que acha, assim, que tá difícil de lidar hoje, mas se eu fosse mais magra, eu ia conseguir. Se eu fosse mais magra, eu ia ter mais força de vontade, eu ia me preocupar mais. Mas a impressão que eu tenho é que daí a pessoa emagrece e parece que ela esquece tudo que ela tinha passado antes. Não, eu acho assim, não dá para generalizar, tá? Há casos e casos, assim, não sei. Mas eu acho que tem pessoas que se adaptam mesmo a esse novo estilo de vida e conseguem mudar seus hábitos alimentares e manter, né? Existem essas pessoas. Existe uma outra situação que eu ouvi
pessoas comentarem, eu senti comigo também, que você vai compensar isso que você não encontra na comida em outras coisas. Então, por exemplo, o mês que eu fiquei em casa, eu comprei tanto, mas eu comprei, cara, eu ficava comprando pela internet. Ou eu ia para o shopping. Eu ia para um shopping, aí eu comprava. Eu gastei muita grana. Que tipo de coisa você comprava? Eu comprava roupa, aí eu queria comprar roupa tamanho menor, né? Ai, vou emagrecer. Aí eu comprei várias roupas, perfume, e não sei o que. Comprava coisas assim. Era minha distração, era comprar. Eu já ouvi muito falar que pessoas, assim, muita gente que faz a bariátrica começa a beber muito, né? E tal. Então, assim, às vezes é isso, aquilo que você supria com a comida, às vezes vai querer suprir com outras coisas, né? Então, pode acontecer isso também. E deixa eu ver aqui. Uma coisa, Lídia, que eu acho super importante é que qualquer decisão que ela for tomada, primeiro é buscar informação, né? Eu acho muito legal isso que você está fazendo, para que as pessoas tenham acesso à informação, conversar mesmo, informar, porque, cara, ainda mais a bariátrica, realmente é um procedimento muito invasivo que não tem volta, né? Então, tem que ser uma decisão muito consciente e baseada, né, em muita informação. E a outra coisa é tomar a decisão por si e para si. Porque eu já ouvi muitos casos de pessoas que, por causa da pressão externa, da família, de não sei quem, vai e opera. E aí depois se arrepende, né? E, e aí, cara, você cortou teu estômago, entendeu? O seu intestino. Então, assim, se decidir fazer, faça para você, porque é para você, não é para ninguém, né? Porque é nosso corpo. Recentemente, a minha mãe veio falar para mim assim: eu acho que esse negócio que você fez aí não funciona, não. A bariátrica que funciona. Aí eu falei: mãe, pode ser, só que eu não quero fazer bariátrica. E como é o meu corpo, é o meu estômago, é o meu intestino, eu que decido. Podem achar o que quiserem, entendeu? Eu que vou decidir. Eu posso até um dia decidir, de fato, fazer, mas vai ser uma coisa muito pensada, botar muita coisa na balança e vai ter que valer a pena, porque as outras coisas não estão mais valendo a pena, entendeu? Então vai ser isso, né? E acho que era isso, as coisas que eu anotei que eu queria falar. Essa da decisão eu acho muito importante, entendeu? Porque no final é a gente com a gente mesmo, né? É claro que a gente ter apoio é fundamental, essa rede de apoio. O acompanhamento psicológico é fundamental. Eu também vou para o psiquiatra. Eu tomo remédio para ansiedade, não sei quem, enfim, a gente vai, o quanto a gente puder ter de apoio é fundamental. Mas lá no finalzinho é a gente com a gente mesmo, né? Então, essa decisão é bem séria, assim. Bem séria. Pessoas estão super felizes, eu acho ótimo, que bom que existe uma forma, mas assim, isso que você falou acho super importante, a gente não ouve muito pessoas depois de muito tempo, né? Então, como é que estão essas pessoas? Porque até nessa minha busca por informação, que eu fiquei sabendo é que o resultado, por exemplo, da bypass, que é a do intestino, as pessoas emagrecem, conseguem manter, vamos dizer, com uma certa facilidade, até uns 5 anos depois da cirurgia. Mas aí depois desse período, vai ganhando, vai voltando a ganhar peso. Então, se não cuidar, pode, talvez não tudo, mas volta a ganhar, né? Esse procedimento que eu fiz, a gastroplastia, ela não é indicada para quem tem obesidade mórbida. Eu já estava com obesidade mórbida antes, né? E eu optei por fazer porque eu quis me dar essa oportunidade. Ela não é indicada para quem precisa emagrecer muito, porque você não vai emagrecer muito. A estimativa é que você perde em torno de 20% do seu peso, né?
Então, e já na outra, na bariátrica mesmo, na bypass, você perde em torno de 40% do seu peso. 40% a 50% do seu peso. Então, para quem precisa emagrecer muito, esse procedimento que eu fiz, ele não é indicado, né? E eu não indicaria mesmo, não. Até pela minha própria experiência, a não ser que a pessoa tenha muito dinheiro, porque eu nem tenho plano que cobre, é um procedimento caro. Eu não indicaria, né? Por quê, Carla? Porque é isso, o resultado dele, né, pelo tipo de procedimento, ele não é, você não vai emagrecer tanto. Então, talvez para uma pessoa que precisa emagrecer 40, 50 quilos, realmente, assim, vai fazer muito pouca diferença. E você vê, rapidinho eu ganhei peso. Então, assim, uma pessoa que tem que emagrecer muito, ela, vamos dizer, ela precisa de um apoio maior, né? Para realmente fazer diferença. Ó, eu tava concordando com tudo que você falou. Isso que você tá falando agora, eu não sei se eu concordo. Também estamos aqui só conversando. Eu não acho que existe um jeito só. Mas eu acho que quando a gente fala, a gente tá falando da mesma coisa. A gente tá falando de uma mudança no estômago que não muda a cabeça. Então, quando você Não, fala isso não vai mudar independente do procedimento. procedimento, Mas, isso que eu te falei, a bypass, que mexe no intestino, ela biologicamente, ela faz diferença sim, entendeu? Pro emagrecimento. E no início. isso que eu ia falar. No início, né? Então, assim, aí entra todas as outras coisas que eu fui falando, a coisa de você continuar, ter um apoio psicológico, você ir trabalhando outras questões, para depois que você passar dessa fase, que você com facilidade, naturalmente vai emagrecer, não vai ter muita fome, porque ela vai passar, essa fase vai passar, para depois você estar preparado para lidar, né, com o seu corpo que vai se adaptando. Ele vai se adaptando, você vai conseguindo comer mais, você depois ele volta a produzir hormônio, talvez não tanto como antes, mas você vai ter vontade, né? Mas uma coisa que eu também tô vendo que eu tô achando bem grave é que você falou, a pessoa vai se preparando para quando esses hormônios aumentarem e tal, ela tá melhor. O que eu percebo é que quando a pessoa está diminuindo o peso, ela esquece que ela tem que se preparar. Ela entra naquela ideia de que ela acha que resolveu. Então, existe uma curva ali, tipo, eu acho que existe uma oportunidade, a pessoa faz, aí ela vai entrar em um lugar que ela tem que aproveitar para mudar mesmo, porque esse período vai passar. Só que quando ela tá no período, ela não acredita que vai passar. Entendi. Então parece que é uma pegadinha atrás da outra pegadinha, entendeu? É aquela coisa Vou da fazer alegria. bariátrica agora e vai resolver. Ah, não, mas eu sei que eu tenho que mudar meus hábitos. Quando diminui o peso, parece que a pessoa entra num transe e ela esquece tudo. Ela esquece que ela tem que mudar, ela esquece que é sério, ela esquece. Fica tudo lindo. Por isso que eu falo que é o palco das mulheres emagrecidas. Tipo, é o auge, assim. Ela entra num lugar que é muito um transe. E é emagrecida porque não é exatamente magra, ela tá em um lugar que não é garantido. E aí, quando volta a recuperar, não é tão rápido também. Eu acho que vai recuperando, mas parece que não acredita. Vai recuperando, mas não acredita. Parece que ela. Ah, acho que não, só 1 quilo, tá tudo bem, essa semana foi puxada, esse mês isso, aquilo. E aí o que eu tô ficando preocupada é que daí, quando engorda, as pessoas desaparecem. Elas somem não só da internet, mas ela entra num nível de vergonha por ter recuperado. E é por isso que você tá aqui é tão incrível. Mas a pessoa daí ela entra, ela é tudo maior. A sensação de fracasso é maior, o medo é maior, a vergonha é maior. É muito sério. Uma outra coisa que eu fiquei sabendo são as estatísticas, como você falou. Tem muito mais gente fazendo. 10 anos atrás eram cerca de 16 mil cirurgias por ano, hoje já está mais de 110 mil, então aumentou. Muito. E o que eu estou percebendo, assim, que eu fiz uma pesquisa, não estou dizendo que eu fiz uma pesquisa unânime, tipo, eu encontrei todas as respostas, mas das respostas que eu encontrei, existe.
uma galera que fez lá em 2011, 2012, 2013, 2011 para trás, que manteve. Aí tem um super vazio, não sei onde estão as pessoas que fizeram 2014, 15, 16, 17. Eu imagino que muita gente recuperou. E os que acabaram de fazer, que eu não considerei, porque eles estão nesse período de que, tipo, estão magros mesmo. É óbvio que estão magros ainda. Eu quero ver no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Claro que o que eu tô falando não vale para 100% das pessoas. Mas o que eu percebi é que até 2011, eu não tô falando do seu procedimento, mas eu acho que eles eram mais rigorosos. A pessoa tinha um problema sério de saúde, deixava as pessoas mais conscientes, devia acontecer uma outra coisa, entendeu? Acho que deu uma banalizada, e isso é sério. E agora tem um monte de gente faz, não sei, tá grave o negócio, assim, sabe? Não, e eu percebo, Lígia, pelo que eu assisti das palestras, que os próprios médicos, as pessoas que trabalham com isso, eles estão preocupados, porque realmente deve estar tendo um índice de reganho grande também, né? E aí, é aquilo, e aí, depois, como é que fica? Esse procedimento que eu fiz, por exemplo, ele também é usado para quem voltou a ganhar peso, entendeu? Para reganho, porque aí, enfim, o estômagozinho foi dilatando, que aí você não vai fazer o quê? Você não tem mais o que cortar, né? Você já tirou o seu estômago, mas aquele pedacinho vai dilatando. Aí esse procedimento está sendo usado também para isso, para costurar, vamos dizer novamente, o estômago, para as pessoas que voltaram a ganhar peso. É uma das indicações desse procedimento. Então, assim, mas aí eu mesmo me pergunto, né? Tá bom, a gente vai ficar costurando a barriga até quando? O estômago até quando, né? E aí que eu acho que vem todas as outras questões que por que as pessoas estão ganhando tanto peso, sabe? Né? Porque é isso que eu falo, o que eu observo na minha experiência, na minha vivência, é que tem pontos diferentes. É diferente você estar falando de uma pessoa que, sei lá, que está 10 quilos a mais, 15 quilos a mais e tá gordinha, tá incomodada, mas aí é claro, a gente tem toda a coisa do ciclo da dieta que você fala muito, né? Que as pessoas, um dos motivos, eu acho, das pessoas estarem engordando muito é o ciclo das dietas. Porque cada vez que emagrece, engorda de novo, vai ganhando mais um pouquinho. E aí vai, em vez de. Felizmente, hoje a gente já está com muito mais gente falando sobre esse assunto e está tendo muito mais, assim, muitas nutricionistas indo para o lado da nutrição comportamental e tal, tá tentando mudar essa coisa de dieta restritiva demais, a gente estabelecer uma relação diferente com a comida, né, mais consciente. E outra, eu não anotei aqui, mas agora eu lembrei. Eu acho muito importante as pessoas se apropriarem, a gente se apropriar da gente, do nosso corpo, da nossa saúde, né? Porque eu acho que por muito tempo a saúde ela está sendo terceirizada. Os outros dizendo para a gente o que é saúde, o que a gente tem que fazer. E eu acho que a minha sensação de saúde ela é minha e que eu tenho que achar esse caminho. Assim, o que é saúde para mim? O que é bem-estar para mim? E como que eu vou alcançar isso aqui? Não é o que estão me dizendo, não é a moça fitness, né? Tá, tudo bem, se eu quero ser fitness, mas não é pelos outros, é para mim, entendeu? Essa coisa mais consciente. Enfim, a gente vive numa sociedade muito, muito de hipocrisia, né? Porque tem essa cobrança de padrões e, ao mesmo tempo, a gente vive num mundo de fast food. Infelizmente, também acho que tem mudado, mas é muito assim, a comida é muito fácil, acesso, as piores comidas são as mais baratas, então muitas vezes as pessoas vão esse lado porque não tem muita grana, e aí é o que elas podem pagar. É muita oferta de comida, é uma indústria alimentícia que é uma máfia, que mente, né, que vende produtos passando uma ideia que não é verdade e tal, uma indústria alimentícia terrível. E tudo isso contribui com essa obesidade. Aí vem a questão da obesidade mesmo, assim, né,
que afeta mesmo a saúde das pessoas, entendeu? É claro que uma pessoa obesa, ela tem direito de ser feliz. Eu acho que também tem muito isso, assim, de, né, a gente fica assim, é como se a pessoa obesa, ela tivesse que ser punida por ser obesa, né? Porque sei lá, sem vergonha, não tem força de vontade, tá gordo porque comeu, a culpa é sua. Não é assim, não é assim. A gente engorda por infinitas razões, né? E acho que por trás de toda pessoa obesa que está numa obesidade mórbida, se você olhar, tem histórias muito sofridas, né? Tem coisas muito doloridas. Então, assim, e essas pessoas merecem ser felizes. Nós, assim, eu também, né? A gente merece ser feliz, cara. A gente merece encontrar roupas que caibam na gente. A gente merece ser respeitado numa academia. Gente, meu gato é muito abusado. Aí a gente merece, cara. E são atitudes como essa que fazem com que as pessoas obesas se escondam. Que as pessoas obesas não vão para academia, porque não é um lugar inclusivo, ou não vão fazer uma atividade física porque não querem ser ridicularizadas, entendeu? Então, se a gente tivesse uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa, as pessoas elas se cuidariam mais também. E muitas vezes elas não se cuidam porque elas se sentem excluídas e se escondem, né? Por isso que a gente também vê todo esse movimento de Fat Pride e tal. Enfim, porque as pessoas, cara, eu quero um lugar ao sol. E eu não tenho que ser o que você quer que eu seja, sabe? E aí nessa hora que a gente se apropria, porque aí as decisões são nossas, não é o que o outro diz pra gente, né? É muita coisa, eu acho super legal você estar falando disso, porque eu acho que tem muita coisa para falar, né? Assim, tem muito assunto para explorar aí, Tem. né? Eu te falei antes da gente começar a gravação que eu não estava presente para isso. E acho que toda essa coisa que você está falando de incluir as pessoas, não tem ninguém. Eu não achei pessoas na internet que estão falando para essas pessoas que recuperaram o peso. E eu acho que é muita gente, tá todo mundo escondido. Eu tô com essa sensação, entendeu? Uhum. Porque no Google, no YouTube, só tem gente que acabou de fazer, tá, nossa, emagreci, mas cadê 2 anos depois, 3 anos depois? É muito sério. E você falou toda essa questão da indústria alimentícia, que é muito complexo mesmo, mas também a questão emocional, a gente não tá fazendo nada para mudar a nossa questão emocional. Exato. Tá puxado. Exato. São várias questões que envolvem, não é simples, né? Não é fechar a boca, gente, não é fechar a boca. É muito além de fechar a boca, entendeu? Então, assim, parar de lidar com esse tema, com essa falta de respeito, né? E olhar com mais seriedade, mais profundidade para essas questões, né? E mais respeito pelo outro também, né? Porque eu acho que muito disso parte também por conta do preconceito que existe, né? Da gordofobia, um monte de coisas. Então tudo isso está muito relacionado, né? Por isso que eu quis falar hoje, porque assim realmente é difícil a gente falar de uma, a gente quer, vamos dizer assim, a gente estabelece uma coisa que a gente quer alcançar e quando a gente não alcança, é difícil falar disso, né? Assim, e como que eu lido com isso, né? Então, assim, hoje o meu trabalho está sendo muito mais ainda, em vez de ficar falando, ai meu Deus, preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer, assim, eu quero me tratar com gentileza. Eu não sou uma fracassada, eu tentei. Não deu certo. É assim a vida, né? Eu ainda estou olhando para isso, eu quero ter saúde, eu quero ter qualidade de vida, né? Qual que é o caminho que eu vou fazer? E eu errei, enfim, não fracassei, não deu certo, mas eu tentei. Então agora eu vou tentar um outro caminho, mas sem ficar me chicoteando, né? Então eu vou falar porque, cara, a gente vai se escondendo. Eu me escondi muito a minha vida inteira, né? Em vários momentos da minha vida. Então,
Eu não quero, assim, não tem problema falar, tipo, que não deu certo. Acontece, né? Não sabia o que eu ia viver, o que eu ia passar, o que eu ia sentir. Eu tenho. Ai, que lindo, é isso mesmo. Carla, obrigada. Né? Obrigada para todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa um like para mim e para Carla. E eu vou deixar o e-mail da Carla. Só nem te perguntei isso, mas a Carla é uma pessoa muito generosa. Se você se identificou com a história dela, quer trocar uma ideia, quer fazer pergunta, pode deixar nos comentários ou pode, né? Pode deixar, não sei, vamos ver como é que a gente vai fazer, mas acho que muita coisa muito importante foi dita aqui, com muita vulnerabilidade, muita verdade. Dá para ver que você abriu o seu coração mesmo, isso não é fácil. Muito obrigada. De nada. Agradeço a oportunidade e eu estou à disposição, sim. Assim, quem quiser conversar, trocar uma ideia, pode me mandar mensagem pelo Messenger, pelo Instagram, tá? Que eu respondo. Querida, isso aí. Tá bom? Um beijo. Beijo, obrigada.